Amém, gente? Glória a Deus. Obrigado pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não só porque eu estou ministrando, mas é sempre bom estar aqui. Eu costumo falar que essa é a minha segunda casa. E como foi ministrado hoje aqui no louvor, é aqui que eu me sinto muito bem. Amém? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Especialmente você que está nos visitando. Para você que não me conhece, eu me chamo Matheus, tenho 21 anos, cuido de uma célula de adolescentes. Amém? Eu acredito que você já tenha visto o banner por aí. O tema da ministração é Não Pare. Amém? Eu não sei se hoje você está sentindo a falta de alguém. Um amigo ou uma amiga que hoje não veio para Ágia. Ou até mesmo alguém que está afastado e que já não caminha mais com a gente. Seja aqui na Adonai, seja em outro lugar. Obrigado, Vantes, pelo pede. O fato é que muita gente se afastou. Em especial depois da pandemia. Muita gente se afastou. Pessoas que caminhavam com a gente agora já não caminham mais. Mas eu acredito que não é só isso, né? Muita gente também chegou. Inclusive algumas pessoas chegaram depois e hoje já são líderes. Então assim, por um lado a gente se entristece porque algumas pessoas já não caminham mais com a gente, mas por outro lado, nosso coração ele se alegra, porque tem gente nova chegando. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Tem uma frase e até um louvor que fala assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Eu não sei se você acredita que alguém que já esteve com o Senhor, que de fato já queimou na presença do Senhor, não pode se afastar. Eu não sei se você acredita nisso. Mateus, alguém que de fato está enraizado no Senhor, essa pessoa ela não se afasta, ela não para de queimar. Mas às vezes sim. Às vezes a pessoa ela está buscando de verdade. Às vezes a pessoa ela está crescendo de verdade. Mas por algum motivo ela se afasta. E nós precisamos amar essas pessoas. Nós precisamos estender o nosso braço. Sabe, um dia nós estivemos no mundo. E se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Então, por favor, se você conhece alguém que está afastado, não julgue. Ame. Ore por essa pessoa. Quando eu comecei, tinha uma galera que caminhava comigo, assim que eu voltei do meu encontro. E era uma galera que de fato buscava o Senhor. Sabe, adolescentes e jovens que me inspiravam. Quando você chama as pessoas para orarem, vamos orar sexta-feira. Às vezes não aparece tanta gente, mas lá a gente tinha oração todas as segundas, às 20 horas, 8 da noite. E por incrível que pareça, só tinha adolescente e jovem queimando para o Senhor. Então eu cresci no meio de uma galera que me impulsionava a conhecer o Senhor. O tempo foi passando, pela graça de Deus, por causa da ajuda de pessoas, eu estou aqui, mas nem todo mundo. Eu lembro de quando eu estava aqui, frente a Adonai, uma pessoa passou: e aí, Mateus, e aí? E ela falou assim: lembra de fulano? Eu falei: lembro. Pois é, está afastado. É um amigo meu, era um líder de célula, já multiplicou gente.
E na hora eu segurei o choro, mas, sabe, foi algo que entristeceu muito meu coração, porque eu acredito que era alguém, não só ele se afastou, alguns amigos que caminhavam comigo, sabe, eram pessoas que queimavam para o Senhor de verdade. São pessoas que até hoje eu respeito, que me ajudaram demais, mas hoje estão afastadas. Sabe, nós só vamos conseguir chegar no céu se nós caminharmos em unidade. Não é porque o Fábio é o líder da Aliança Jovem que ele é melhor que vocês. Não é pelo fato de eu estar aqui em cima ministrando, falando sobre não parar, que eu sou melhor que vocês. Se o Senhor não me ajudar, se vocês não me ajudarem, misericórdia, mas eu não vou conseguir só. E para não falar apenas de amigos meus que começaram, mas hoje estão afastados e vão voltar em nome de Jesus, eu oro para que isso aconteça. Eu queria dar para você um exemplo bíblico. Eu queria falar um pouquinho sobre Salomão. Eu não sei se você sabe, mas Salomão, ele foi o terceiro rei em Israel. O primeiro foi Saul, depois Davi, e logo depois Salomão, ele assume o trono. Salomão, ele é um dos maiores reis em Israel, antes da divisão do reino em duas partes, e depois, ele é um dos maiores reis da história de Israel. Salomão foi alguém que construiu o primeiro templo para o Senhor. Davi, ele queria fazer isso. Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor habitar e tudo mais. O Senhor falou, não, Davi, vai ser outra pessoa. Quem fez isso foi o seu filho, Salomão. Percebe o quanto isso é profundo? Salomão, ele construiu um lugar onde as pessoas iam e buscavam ao Senhor. Então não era apenas alguém que buscava Jesus, era alguém que levava outras pessoas até Jesus. Eu queria que o pessoal da projeção, na NVI mesmo, colocasse aqui 1 Reis, se você puder abrir sua Bíblia também, por favor. 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Eu lembrei de uma pessoa que falou que ia vir aqui hoje só para me ver ministrando. Glória a Deus por isso. E obrigado pela sua presença nesse lugar. 1 Reis capítulo 3, versículo 12 fala assim: farei o que você pediu, eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Deus aparece a Salomão em sonho. Você pode ler sobre a história de Salomão em 1 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 11. São 11 capítulos falando sobre a vida de Salomão, para você ter uma ideia do tanto que Salomão, ele foi um homem e um rei extraordinário. O contexto aqui é que o Senhor fala assim para Salomão: Salomão, pede alguma coisa. Gente, sendo sincero, ele podia pedir mulher, dinheiro, fama, poder, muitas coisas. E ele fala assim: Senhor, eu quero sabedoria. Isso alegra tanto o coração de Deus que o Senhor fala assim: não apenas sabedoria, mas riquezas e etc. eu te entregarei. E aqui o Senhor vai falar: não vai ter ninguém mais sábio que você, nem agora e nem depois. A gente sabe que fora Jesus, Salomão, olhando para essa passagem, é o homem mais sábio de todos os tempos. O homem mais sábio de todos os tempos. Salomão também, ele escreveu alguns livros. Provérbios fala muito sobre sabedoria. Eclesiastes vai falar muito sobre tempo. Sabedoria também, para você que é adolescente jovem, vai lhe ajudar bastante. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, o Cântico dos Cânticos, é a autoria de Salomão. Então ele é o homem mais sábio de todos os tempos, depois de Jesus.
foi quem construiu o primeiro templo em Israel. E ele também é um autor bíblico de vários livros. Essa aqui é interessante. Eu não sei se você sabe, mas quando você começa a estudar a história de Salomão, você vai perceber que ele era rico, muito rico. Se você acha que o Silvio Santos, Bill Gates, quem mais? Ok? Pastor David. Se você acha que o pastor David tem dinheiro, com todo respeito, pastor David, Salomão tinha muito mais. Eu fui pesquisar melhor sobre as riquezas de Salomão, apesar de que já tinha lido isso na Bíblia. Vou ler para você. Sua fortuna era superior a 2 trilhões. Não existe ninguém, nunca existiu, com tanto dinheiro. Salomão não era apenas essas coisas que eu lhe falei. Ele é também o homem mais rico, milionário, bilionário, trilionário de todos os tempos. Irmãos, que homem. Glória a Deus pela vida de Salomão. Era rei, tinha dinheiro. Acho que é o sonho de toda mulher, né? Salomão era o varão. Vocês acreditam que Salomão era um homem de Deus? Sim ou não? Amém. Vocês acreditam que de fato Salomão ele tinha vida com Deus e ele vivia uma vida enraizada no Senhor? Sim ou não? Sim. Isso é bíblico, né? Coloca para mim, Alexandre, por favor, ainda em 1 Reis, capítulo 11. Abra sua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Primeiro Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Queria que você lesse aqui comigo, eu pedi para você abrir sua Bíblia, mas preste atenção. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Só um parênteses. Aqui não significa que a mulher em si, ela é motivo de pecado para o homem tropeçar. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo e morreu no nosso lugar para que hoje nós tenhamos vida. E o Senhor nasceu de quem, gente? Maria, uma mulher. Então, por favor. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações. Por quê? Porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente. Continua, por favor. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. Pois é, Salomão ele tinha só 1000 mulheres. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. O levaram a se afastar do Senhor. Versículo 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, preste atenção, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como for o coração do seu pai, Davi. Sabe uma coisa que eu carrego comigo? Não é queimar apenas hoje, a gente precisa, mas se Deus quiser existe um amanhã, e nós precisamos queimar amanhã também.
Salomão, ele começou muito bem. O homem mais rico de todos os tempos, o homem mais sábio de todos os tempos, um dos maiores reis em Israel. Já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Nós precisamos tomar cuidado para que com o passar dos dias, nosso coração ele não pare de queimar para o Senhor. Pior do que isso, como o tema da ministração fala, a gente não pare. A palavra não vai falar, assim como a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, você pode ler depois, que Salomão ele se afastou, ele foi ser vida louca no mundo. Não, a palavra não fala isso. Ela fala que o seu coração já não era mais totalmente dedicado ao Senhor. Eu não sei você, mas tenho muito temor de Deus no meu coração, porque eu já vi muita gente se afastar. Eu tenho exemplos bíblicos de pessoas que se afastaram, que não terminaram bem. E às vezes eu fico pensando, Senhor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não continuar me ajudando, se o Senhor não cuidar da minha estrutura, se o Senhor não colocar pessoas na minha vida que continuem me ajudando a caminhar, eu não vou chegar lá. Eu preciso de Jesus. Eu preciso dos meus irmãos. Pastora Jesus tem uma frase que fala assim: ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E o Alexandre ministrou sábado passado, ele colocou uma frase aqui. Foi o Alexandre ou foi o pastor Domingo agora? Vocês me ajudam, eu vou falar aqui. Que fala que se você chegou a algum lugar sozinho, você fez alguma coisa errada. Foi o pastor Domingo ou foi o Alexandre sábado aqui? Foi o pastor Lucas, né? Obrigado, gente. Pois é. Passei a semana orando, escrevendo essa ministração. E eu lembro bem de um momento que eu estava preparando a mensagem. E o Espírito Santo falou assim: para. E eu parei. Ele me fez entender algo. Quando você for ministrar sábado, você vai fazer uma pausa. Você vai falar para as pessoas pegarem seu celular. E se elas lembrarem de um amigo, de uma amiga. O pessoal fala quando a criança começa a chorar, está glorificando ao Senhor. Você vai enviar mensagem para algum amigo seu, amiga, colega, não sei. Alguém que você conhece que está afastado. Se você tiver internet, faça isso agora. Se você não tiver, deixe Deus lhe usar e rote a internet para a pessoa que está do seu lado. Se você não tem internet, você vai anotar no seu caderno ou no seu celular o nome de alguém. O Espírito Santo com certeza vai trazer o nome de alguém ao seu coração. Você vai enviar mensagem para essa pessoa. Perguntar como é que ela está. Falar que você sente a sua falta. Que o Senhor não se esqueceu dela. Que ela pode contar com você. Amém?
depois. Por que não parar? Ou melhor, por que eu preciso continuar? Queria falar alguns motivos. Por que você precisa continuar? 1 João, deixa eu abrir minha Bíblia. Capítulo 4, versículo 9. Primeiro João, capítulo 4, versículo 9. Fala assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, e enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu acho interessante. Tanto esse versículo como João 3,16 vai falar que Deus enviou o seu único, unigênito significa único, seu único Filho ao mundo. Você já parou para pensar que existiam muitas pessoas na terra, muitas pessoas que nasceram, morreram, e o Senhor vai falar que Jesus era o único Filho? Eu não sou pai, não sou mãe, mas eu imagino quanto deve ser difícil você ver um filho seu morrendo, mesmo que ele esteja nos caminhos do Senhor. O coração ele dói, a gente chora. E o Senhor, ele entregou o seu único filho. Espero que você entenda, mas o melhor do céu não são os anjos, não são os querubins, serafins. O melhor do céu é Jesus, é o Senhor. E Deus Pai, ele entregou o seu único filho. Para quê? Para morrer por você, por mim, para que pudéssemos viver por meio dele. A morte do Senhor na cruz, ela não foi em vão. Amém? O Senhor Jesus morreu. Não apenas morreu, ele ressuscitou, para que você tivesse vida. E não apenas qualquer vida, não apenas viver. João vai falar que o Senhor veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Viver por meio dele. Sabe, nós precisamos viver, e viver por meio do Senhor. Não existe outra forma de você viver que não seja por meio de Jesus. E Romanos 5, versículo 8, vai falar que, deixa eu ler para vocês. Romanos capítulo 5, versículo 8, por favor, coloca aqui para mim. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É muito fácil eu emprestar minha bicicleta para o Fábio. O Fábio é meu amigo, é meu líder. É muito fácil ele emprestar o carro dele para a Lidiane é a esposa dele. É muito fácil você pagar um lanche para algum amigo seu aqui depois da Aja, diga amém. Porque é seu amigo. Não é difícil você fazer isso. Mas você já parou para pensar? O Deus Todo-Poderoso, ele se fazer carne e morrer no nosso lugar. E não apenas isso, quando ainda éramos pecadores, o Senhor já nos amava, quando a gente ainda entristecia o seu coração, quando a gente ainda sabia que o que a gente estava fazendo entristecia o seu coração, e mesmo assim a gente continuava, o Senhor já nos amava. E o amor de Deus não é apenas palavras. A maior prova disso é o Senhor Jesus morrendo no nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Então por que continuar, Mateus? Porque você só vai viver se for por meio de Jesus. E não existe nenhuma prova de amor maior do que essa. A segunda coisa, quero que você abra a sua Bíblia agora,
em Mateus 16, versículo 26. Mateus capítulo 16, versículo 16, versículo 26, vai falar assim: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Sabe por que você precisa continuar? Além de entender que você só vai ver por meio do Senhor, e Ele te amou de uma maneira única, porque a sua vida sem Jesus, ela não faz sentido. Não faz. João 14,6, bem conhecido: eu sou o caminho, a verdade e... Se Jesus é a vida, e eu estou buscando, Mateus, viver sem Jesus, eu não sei o que é isso, mas vida não é, porque o Senhor, Ele é a própria vida. Eu falei um pouco disso no encontro, eu ministrei sobre consequências do pecado, e eu falei assim: às vezes a gente se importa mais com a morte física do que com a morte espiritual, sabia? Tem muita gente rica, anda no carro que quer, come o que quer, viaja para onde quer, mas não tem vida com o Senhor. Espiritualmente ela está morta. E Jesus, Ele vai fazer uma pergunta: o que adianta você ganhar o mundo inteiro, contextualizando, e você perder a mim? Não vai valer de nada. Tem muito morto ambulante andando por aí. Por quê? Porque fisicamente, humanamente falando, está vivo, mas está sem o Senhor. Por estar sem o Senhor, essa pessoa ela está morta espiritualmente. E deixa eu te falar, não existe morte pior do que a morte espiritual. Por quê? Porque se nós que somos cristãos morrermos hoje fisicamente, nós vamos passar a eternidade com Jesus. Então viver é Cristo e o morrer é lucro, como Paulo fala. Mas se nós morrermos sem Jesus, do que vai adiantar? Atos 17. Atos 17, versículo 28. Paulo, ele está em Atenas, ele está andando pela cidade, e ele percebe que era uma cidade assim, com muitos deuses, e ele olha para um lugar e ele enxerga ao Deus desconhecido. Ele, é isso aí mesmo, Jesus. E ele está ministrando aqui, ele está falando do Senhor. E do versículo 28 ele vai falar: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você só vai viver se você estiver em Jesus. Você só vai fazer alguma coisa se você estiver em Jesus. E você só vai existir, por mais que você esteja vivo fisicamente, se você estiver em Jesus. Amém? Eu queria te ajudar com 3 coisas. 3 coisas que vão te ajudar a não parar. E são 3 coisas que eu coloquei, porque me ajudaram a chegar até aqui. Eu espero que possa ajudar você também. Amém? Primeira coisa: amizades. Alexandre, coloca aqui para mim, por favor. Gente, eu estou lendo aqui para a gente ganhar tempo, tá? Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vamos lá, frase de mãe.
Me diga com quem tu andas, que eu digo quem? Não é Dona Cláudia? Quer dizer, Dona Cláudia é a mãe da Lê, ela é mãe e ela sabe. As más companhias corrompem os bons costumes. Há muito tempo eu sei da existência desse versículo, mas não tem tanto tempo assim que eu vim entender ele da maneira que eu entendo hoje. Corrompem. Se alguém puder me arrumar um papel, por favor. Papel que eu possa amassar. Papel sem nada. Obrigado, pastor Deja. Obrigado, Fábio. Gente, isso aqui é o quê? Errado não tá. É um papel. Caiu, não era pra cair não. Obrigado, Fábio. Algumas amizades, se você não tomar cuidado, elas não vão te afastar de Jesus por completo. Mas o seu coração, ele já não vai ser mais o mesmo. As más companhias corrompem os bons costumes. Foi algo que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu tenho a convicção hoje que algumas pessoas o Espírito Santo tirou da minha vida, para que eu não me corrompesse. Eu tomo cuidado com as minhas amizades, mas eu entendi que algumas pessoas o Senhor arrancou, porque isso poderia me corromper. Nós não somos o santo dos santos, se nós não buscarmos a graça de Deus. Por mais que seja amigo e amigo chegado, eles podem nos corromper. Mas também existem amigos que nos levam para perto de Jesus. Provérbios: existe amigo mais chegado que irmão. Eu tenho amigos que eu posso chamar de irmão, são mais chegados que irmão. Pessoas que me inspiram a orar, a ler a palavra, jejuar, estar na Aliança Jovem. Pessoas que quando eu falto o culto: Mateus, por que você não foi? Aconteceu alguma coisa, eu posso te ajudar? Então são pessoas que me levam para perto de Jesus. Então amizades, sim, elas importam. E elas influenciam, querendo ou não, para o bem ou para o mal, mas de alguma forma elas vão te influenciar. Segunda coisa, isso aqui não é só para te ajudar. Não é só para te ajudar. Não existe cristianismo sem serviço. O Senhor falou: eu não vim para ser servido, mas para... Gente, cristianismo é Jesus. Se o líder supremo falou que ele não veio para servir, mas para ser servido, quem somos nós para não servir? Então quando você serve, seja na recepção, intercessão, louvor, mídia, projeção, mesa de som, guardiões, teatro, Ministério Kids, Aliança Jovem, enfim, isso dá sentido à sua vida. Você se sente útil em ajudar as pessoas. E quando você começa a servir, você começa a encontrar o seu dom. Sabe, você vai para a intercessão e pensa assim: eu acho que eu me achei, é aqui o meu lugar. Você vai para a mídia e começa a tirar foto aqui do pessoal que está em cima do altar, e você começa a pensar: esse aqui é o meu lugar. Então você vai se achando, você vai descobrindo o seu dom. Amém? E você vai descobrindo também onde não é o seu lugar. Me escalaram para ministrar hoje, e eu vim. Mas se fosse pro louvor, não sei, ia falar com alguém do louvor, Miguel, não sei, Michael, isso aí é com o pessoal do louvor. Eu sei que não é meu dom. Eu posso desenvolver? Posso. Eu posso buscar me aperfeiçoar? Posso. Mas não é meu dom. O barroado ia ser grande. Deu para entender? Se você quiser ler sobre dons depois, você vai abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Os primeiros versículos vão falar sobre os dons espirituais. E a terceira coisa, a primeira foi amizade, a segunda, serviço. Isso aqui,
Com todo respeito à psicologia, eu vou estudar para ser psicólogo, mas a palavra não é um livro de autoajuda. Eu posso ler livros que vão me ajudar. Inclusive, eu terminei um esses dias que o Ale me emprestou, o Alexandre, muito bom. A Felicidade da Neurociência, ou é ao contrário, não lembro. Mas é um livro muito bom, sabe? A Bíblia é um livro de ajuda do alto. Não é um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto. Por que eu estou falando isso? Você vai entender agora. Abra sua Bíblia em Hebreus, lá para o finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 12. Eu vou resumir. Vou ler apenas versículo 2 e 3. O autor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, isso não importa. O importante é que a palavra chegou a nós e ela nos alimenta. Amém? O autor aos Hebreus, ele vai falar que nós estamos rodeados por muitas pessoas. No capítulo 11 ele está falando sobre os heróis da fé, Abraão e por aí vai. No capítulo 12 ele vai falar também nós, que estamos rodeados por muitas pessoas. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E no versículo 2 ao 3 vai falar assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu não sei o que estou fazendo com esse papel na mão até agora. A terceira coisa que mais me ajudou, que mais me ajuda, sempre vai me ajudar, é Jesus. Eu fiz parte de uma igreja antes da Nova Aliança, top. Eu não tenho o que falar dos meus pastores, dos meus líderes. São pessoas que me ajudaram demais. Sou grato à vida dos meus pastores e à minha igreja. Na Nova Aliança também eu cresci muito, com a ajuda dos meus líderes, dos meus amigos. Sabe, eu não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho a Lagoinha muito top, a Central muito top, a igreja da cidade muito top. Mas meus amigos, eu amo minha igreja. Eu amo a Nova Aliança. Eu não preciso sair daqui em busca de referência. Se o Senhor direcionar a qualquer igreja, eu vou por uma direção em Deus. Mas se Ele perguntar o que eu quero, Senhor, aqui mesmo. Por que eu estou te falando isso? Porque todas as pessoas que já me discipularam e me discipulam, todos os meus amigos em Cristo Jesus me ajudaram demais. Demais, demais, demais. Eu não teria chegado aqui, eu não seria quem eu sou hoje em Deus, se não fossem as pessoas que me ajudaram. Mas sabe o que é mais importante? Jesus. Mesmo com tudo isso, se eu não tivesse colocado os meus olhos no Senhor, se o Senhor não fosse o alicerce da minha vida, eu não estaria aqui. As duas coisas precisam andar juntas. Ajuda de pessoas e olhar para o Senhor. Mas sabe, o que vai fazer com que você esteja aqui na próxima Haja, o que vai fazer com que você continue queimando para o Senhor, como o Vitor falou hoje na célula, Pará, é você olhar para Jesus. É você não perder o Senhor de vista. Não é fácil, gente. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Mas é necessário. E é possível. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem falou isso? Jesus. Quem está dentro de você? O Senhor. Então, se Ele conseguiu, você pode conseguir também. Queria que o Ale colocasse. Não é mais o Ale que está lá não, mas tudo bem. Versículo 3, de novo, por favor. Agora é o Isaías. Obrigado, Isaías. Versículo 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem
animem. Vou até descer. Não sei se às vezes passa a impressão de quem está aqui em cima é melhor, mas a gente é gente que nem vocês. Pensem bem. Às vezes você está transmitindo, né? Pessoal da transmissão, desculpa. Pensem bem. A sua maior motivação de estar nesse lugar, a sua maior motivação de continuar, ela precisa ser Jesus. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai pensar em desistir, mas olhe para Jesus. Isso vai ser o suficiente para você continuar. O Senhor Jesus, ele foi abandonado por todos. Por todos. Quando o Senhor é preso, os 12, tudo vaza. Um deles, Judas, se suicida. Nem Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos, ficam. Os mais íntimos de Jesus também vão embora. Jesus, ele está na cruz. Não tem mais ninguém, gente. Os apóstolos foram embora. João capítulo 1 vai falar que o Senhor veio para os seus. O Senhor veio para salvar a nação de Israel. Sabe quem levou o Senhor à cruz? Israel. Os fariseus. Em outras palavras, os líderes de célula, os mestres na palavra. O Senhor foi deixado de lado pelos seus amigos que eram apóstolos. O Senhor foi deixado pelo seu povo, que em outras palavras poderia ser a igreja. Ah, mas tem Deus. Pois é. O pecado, ele nos afasta de Deus. Quando Jesus fala assim, Eli, Eli, lema sabachthani. Em outras palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Isso significa que o Senhor estava carregando o pecado de toda a humanidade. E esse é o único momento na história que Jesus, ele não está perto do Senhor. Esse é o único momento na história que o Filho estava longe do Pai por causa dos nossos pecados. Os olhos de Jesus estavam no Senhor. Ele desceu, foi abandonado por todos, mas mesmo assim ele decidiu continuar olhando para o Senhor. E se Jesus tivesse desistido, nós não estaríamos aqui. Desculpa a sinceridade, mas às vezes o seu líder de célula pode lhe decepcionar, o seu pastor pode lhe decepcionar. E existem muitas pessoas afastadas, feridas. Mas se você colocar os olhos no Senhor, você vai continuar. Você vai conseguir continuar, e mais do que isso, o Senhor vai te ajudar a liberar perdão sobre todas aquelas pessoas que um dia te machucaram. Amém? Queria chamar o ministério de louvor. Para ser sincero, eu pedi para eles cantarem uma música nessa noite. Quem me conhece fala que essa canção é muito minha cara. Deixa queimado, Alessandro. Eu cresci ouvindo Alessandro, não é modinha. E Deixa Queimar falava muito comigo até hoje. Todas as vezes que eu escuto essa canção, ela fala ao meu coração, sabe? Eu choro, porque ela fala, eu não vou parar. Gastarei a minha vida aos teus pés. E isso é muito forte. É algo que nós precisamos viver. E ministério de louvor, não precisa vocês cantarem Deixa Queimar. Vou deixar vocês à vontade. Pode ser essas mesmas que vocês estavam cantando. Fique de pé no seu lugar, por favor.